Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para compartilhar o meu aprendizado sobre a história, a doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem censura, mas com respeito. Hoje eu vou cobrir um assunto espinhoso, complexo e muito controverso. Eu não alego saber tudo o que há para saber sobre o assunto, mas o que eu sei, isso lhe dou. Levanta-te e aprende. Se alguém souber de informação relevante que complemente ou mesmo contradiga o que eu compartilharei aqui, terei prazer em divulgar ou mesmo corrigir o conteúdo aqui apresentado. Mas antes de prosseguir, faça o seguinte: clique no botãozinho de se inscrever no canal e em seguida no sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. E no final, lembre-se de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Nesse vídeo, não só relatarei o texto das diversas versões diferentes da primeira visão, mas para ajudar-nos a entender o seu significado, precisarei fazer uma reconstrução do contexto histórico ao redor deles, e tentarei fazê-lo de uma perspectiva objetiva e inquisitiva, sem a conexão emocional e de identidade pessoal que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias geralmente têm com o relato oficial da primeira visão. Na Conferência Geral de outubro de 2002, Gordon B. Hinckley deu um discurso onde ele, entre outras coisas, disse o seguinte, abre aspas, declaramos categoricamente que Deus, o Pai, e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, apareceram pessoalmente ao jovem Joseph Smith. Toda a nossa força depende da veracidade dessa visão. Ou ela aconteceu, ou não aconteceu. Se não aconteceu, esta obra é uma fraude. Se aconteceu, esta obra é a mais importante e esplêndida sobre a Terra. É desse acontecimento ímpar e maravilhoso que depende a veracidade desta igreja. Fecha aspas. O relato da primeira visão de Joseph Smith é conhecido por todo mundo na igreja hoje, e foi sempre o momento mais emocionante e espiritual em cada uma das milhares de palestras missionárias que eu ensinei durante 2 anos no Rio Grande do Sul. O que eu não sabia na época é que existem pelo menos 9 relatos diferentes dessa primeira visão. 4 desses relatos foram escritos pelas próprias mãos ou sob a direção e supervisão direta de Joseph Smith. Mas e daí que Joseph Smith repetiu o seu relato várias vezes? Você me perguntaria. O fato, contudo, é que ele não repetiu o mesmo relato várias vezes. Cada um dos 4 relatos é significativamente diferente um do outro. O texto da igreja chamado Relatos da Primeira Visão diz o seguinte, abre aspas, os vários relatos da primeira visão contam uma história consistente, embora se diferenciem em ênfase e detalhes. Historiadores dizem que quando uma pessoa reconta uma experiência em várias situações e para diferentes públicos ao longo de muitos anos, cada relato vai salientar diversos aspectos da experiência e conter detalhes incomparáveis. Mesmo assim, apesar das diferenças, existe uma consistência básica entre todos os relatos da primeira visão. Fecha aspas. O texto segue também dando explicações focadas nas semelhanças entre os relatos, sem nunca realmente apresentar as diferenças, que os críticos falam tanto a respeito. Curiosamente, sem apresentar nenhum link para a transcrição dos relatos em si, para que os membros possam ver por si mesmos. Para alguém que não conhece a história completa, o texto da igreja é maravilhoso e fortalece a crença na história contada pelos missionários. Se você quiser assistir uma explicação clássica apologética sobre o assunto, eu estou colocando na descrição desse vídeo links para os vídeos dos apologistas Matthew J. Grow e Stephen C. Harper, ambos funcionários do Departamento de História da Igreja. Infelizmente, para muitos, os vídeos são em inglês, mas eu sei que quem quiser realmente saber vai dar um jeitinho de entender o que eles estão dizendo. Agora, se você quer conhecer a história mais completa, sem apologia, aperte os cintos, porque aqui vamos nós. A primeira coisa que precisamos entender é a doutrina da Trindade, que é predominante no mundo cristão. Segundo essa doutrina, de forma muito superficial e resumida, Deus é uma unidade formada de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 partes separadas, mas interdependentes de um mesmo ser. Algo tipo o agente Smith no filme Matrix, depois que ele começa a se multiplicar. Por isso, seria possível para Jesus orar para Deus quando ele estava na cruz e ainda assim ser considerado literalmente um com ele. Simples assim, não entendeu? Não tem problema não, eu também não entendo. Mas o site Respostas Bíblicas nos tranquiliza dizendo o seguinte, abre aspas, provavelmente não é possível compreender totalmente o conceito da Trindade, porque somos limitados, fecha aspas. Ao que parece, Joseph Smith acreditava no começo de sua carreira religiosa em uma versão mais peculiar da Trindade, que é chamada de modalismo.
Segundo esse entendimento, Deus seria uma só pessoa, que age em 3 modos ou papéis diferentes, como se fosse um ator que veste fantasias diferentes para agir em papéis diferentes na peça. O que faria a explicação de como Jesus oraria ao Pai um pouco mais complicada, e torna a aparição simultânea dos dois impraticável. Algumas evidências desse entendimento modalista de Joseph Smith aparecem claramente no Livro de Mormon, que foi escrito em 1829. Vejamos alguns exemplos. Em 1 Nefe, capítulo 11, Nefe tem uma visão, onde um anjo lhe mostra a Virgem Maria e o filho que ela carregava no ventre. No versículo 18, o anjo diz o seguinte, abre aspas, eis que a Virgem que vês é a Mãe de Deus, segundo a carne. Você ouviu corretamente. O versículo 18, na versão original do Livro de Mormon, dizia que Maria carregava o próprio Deus no ventre. Mais tarde, em 1837, o texto foi alterado, e hoje ele diz que seria, abre aspas, a mãe do Filho de Deus, fecha aspas. Nos versículos 21, 26 e 32, o anjo continua se referindo a Jesus Cristo como sendo Deus, e não o Filho de Deus. Mas esses versículos também foram mudados em 1837. E hoje todos eles falam Filho de Deus, refletindo a mudança de doutrina da igreja. Mais um exemplo de modalismo é Mosias capítulo 3, versículo 5, onde está escrito, abre aspas, pois eis que o tempo se aproxima, em que com poder o Senhor onipotente que reina, que era e que é de toda eternidade para toda eternidade, descerá dos céus, no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens. Ora, esse versículo, assim como o versículo 8, está claramente falando de Jesus Cristo, e o mistura com o ser onipotente, que é de toda eternidade a toda eternidade. Esse não seria Jesus Cristo, pois segundo a doutrina da igreja, Jesus foi criado por Deus, e por isso não seria de eternidade para toda eternidade, mas teria um início. Mas você certamente não está convencido ainda, pois as inteligências que formam Jesus Cristo são eternas, e por isso o Livro de Mormon se referiria a Jesus Cristo como eterno, além de outras possíveis distorções apologéticas que você pode estar pensando no momento. Então veja agora o que Joseph Smith ensinou em 1830 em Doutrina e Convênios 29. A sessão começa com os versículos 1 e 5 que dizem o seguinte, abre aspas, dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande Eu Sou, cujo braço de misericórdia expiou por vossos pecados. Rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós, e sou vosso advogado junto ao Pai, e é de seu agrado dar-vos o reino. Fecha aspas. Concorda que é Jesus Cristo quem está falando nesses versículos? Então vamos para o final da seção 29. No versículo 42, o mesmo personagem continua falando, mas agora ele se identifica como Deus, o Pai, o qual mandou Jesus Cristo para a terra. E diz o seguinte, abre aspas, mas eis que vos digo que eu, o Senhor Deus, permiti a Adão e sua semente que não sofressem a morte física, até que eu, o Senhor Deus, mandasse anjos para pregar-lhes o arrependimento e a redenção por meio da fé no nome do meu Filho unigênito. Fecha aspas. Existem vários outros exemplos no Livro de Mormon. Se você quiser estudá-lo, eu deixarei alguns anotados na descrição do vídeo. E eu sugiro a leitura dos capítulos inteiros, para evitar uma interpretação fora do contexto. Ainda em 1830, Joseph começa a fazer correções e adições à Bíblia. Uma dessas correções é a mudança de Lucas capítulo 10, versículo 22. O texto original da versão do Rei Tiago lê assim, abre aspas, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Fecha aspas. Mas Joseph, acreditando que Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa, mudou o texto bíblico para dizer o seguinte, abre aspas, e ninguém sabe que o Filho é o Pai, e o Pai é o Filho, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Fecha aspas. Um ano mais tarde, em 1831, é publicada a seção 49 de Doutrina e Convênios. No versículo 5, temos o seguinte, abre aspas, pois eu sou Deus, e enviei o meu Filho unigênito ao mundo. Fecha aspas. Mas aí a sessão termina com o versículo 28, dizendo o seguinte, abre aspas, eis que eu sou Jesus Cristo, e depressa venho. Fecha aspas. Deixando claro, mais uma vez, que em 1831, 11 anos depois da primeira visão, Joseph acreditava que Deus e Jesus Cristo eram a mesma pessoa. Um leitor desatento pode ser levado a pensar
que a explicação atual da Igreja de que Deus e Jesus são um apenas em propósito resolve essa divergência, mas uma leitura cuidadosa e sem preconceitos mostrará que esse não era o entendimento de Joseph Smith quando esses versículos foram ditados por ele. De volta a 1830, Joseph é entrevistado por Peter Bauder, na casa de Peter Whitmer. Bauder estava pesquisando para um livro ou um artigo que ele estaria escrevendo e mais tarde, quando ele o publicou, foi extremamente crítico da Igreja. Nesse livro ou artigo, Bauder observa que ao longo de toda a detalhada entrevista com Joseph, que durou mais do que um dia inteiro, o profeta nunca lhe relatou nenhuma experiência cristã, o que significa que Joseph não disse nada sobre nenhuma visão ou experiência pessoal com Jesus Cristo. Coincidentemente, depois da crítica de Bauder sobre a ausência de uma experiência com o Salvador Jesus Cristo, é que Joseph escreve pela primeira vez um relato de que, na verdade, ele havia sim visto Jesus Cristo. Em 1832, Joseph e Frederick G. Williams começaram a escrever uma autobiografia do profeta. O livro nunca foi publicado, mas o relato, parcialmente escrito pelo próprio Joseph Smith, sobreviveu ao tempo e à jornada para o Oeste. A narrativa, contudo, é muito diferente da história que os missionários propagam hoje em dia, mas se enquadra perfeitamente com a doutrina da Trindade, que, como vimos, Joseph estava ensinando na época. A versão de 1832, como é conhecida, permaneceu guardada no Departamento de História da Igreja, junto com outros documentos de acesso restrito, até meados da década de 1960. Em 1921, o então apóstolo Joseph Fielding Smith assumiu o chamado de historiador da Igreja, chamado no qual ele permaneceu até 1970. Em algum momento durante esse período, as páginas do manuscrito de 1832, que continham o relato da primeira visão, foram cortadas, separadas do manuscrito e guardadas em um cofre sob a custódia pessoal de Joseph Fielding Smith. Anos mais tarde, provavelmente nos anos 1940 a 1950, um membro da presidência dos 70, chamado Levi Young, pediu para ver os documentos, mas ele foi negado o acesso. Mas ele conseguiu permissão especial superior e especial para acessar os registros, e Joseph Fielding Smith teve que concordar. Levi Young teve, contudo, que prometer guardar segredo sobre o que ele veria, e não fazer nenhuma anotação. Em 1953, Levi Young foi entrevistado por um historiador amador chamado Lamar Peterson, e nessa entrevista, Levi contou ter visto, abre aspas, um relato estranho da primeira visão, mas ele pediu a Lamar que não publicasse nada sobre isso. Lamar honrou o pedido e até a morte do Elder Young, em dezembro de 1963. Foi então que Lamar Peterson falou sobre o assunto, sobre esse estranho relato da primeira visão, para Sandra e Gerald Tanner, dois críticos conhecidos da igreja desde aquela época até hoje. Sandra e Gerald solicitaram acesso ao documento, mas obviamente o pedido foi rejeitado. Mas eles espalharam a notícia sobre a existência de um relato assim mesmo. Coincidentemente, ao mesmo tempo que a notícia começava a se espalhar, as páginas cortadas do manuscrito foram mostradas pela primeira vez na história a alguém fora do departamento de história da igreja. Elas foram mostradas a Paul R. Cheeseman, que era um estudante da BYU e estava trabalhando em sua tese de mestrado sobre a primeira visão. Assim, ele foi capaz de incluir o relato da primeira visão, escrito por Joseph Smith em 1832, em sua tese. Sandra e Gerald Tanner foram os primeiros a publicar uma cópia desse relato. Vejamos um extrato do que está escrito nesse relato e vamos compará-lo com um relato do qual os membros da igreja são familiarizados. Esse relato, assim como os outros 3, estão disponíveis na descrição desse vídeo. Veja a referência que aparece agora na sua tela. O relato de 1832 diz em parte o seguinte, abre aspas, por volta dos meus 12 anos, minha mente ficou profundamente impressionada com todas as importantes questões relativas ao bem-estar de minha alma imortal, o que me levou a estudar as Escrituras, crendo, como me fora ensinado, que continham a palavra de Deus. Sendo assim, dediquei-me às Escrituras. Por conhecer bem algumas pessoas, fiquei muito admirado, pois descobri que elas não demonstravam sua profissão de fé por meio de uma vida santa e uma linguagem piedosa, condizentes com o que estava escrito naquele livro sagrado. Isso muito angustiou minha alma. Assim, dos 12 até os 15 anos de idade, ponderei sobre essas coisas, relativas à situação da humanidade, as contendas e divisões,
as iniquidades e abominações e as trevas que dominavam a mente dos homens. Minha mente ficou extremamente perturbada, porque me tornei convicto de meus pecados. E estudando as Escrituras, descobri que a humanidade não se achegava ao Senhor, mas tinha se afastado da fé verdadeira e viva, e não havia sociedade nem denominação edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Senti-me movido a chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo, porque aprendi nas Escrituras que Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele não fazia acepção de pessoas, porque era Deus. E ao ponderar todas essas coisas e lembrar que aquele ser deseja que o adoremos em espírito e em verdade, clamei, portanto, ao Senhor por misericórdia, pois não havia nenhum outro a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. E o Senhor ouviu meus clamores no deserto. E ao invocá-lo, no 16º ano de minha vida, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol ao meio-dia, que desceu do céu e repousou sobre mim. Fiquei cheio do Espírito de Deus, e o Senhor abriu os céus para mim. E eu vi o Senhor. E falou-me dizendo: Joseph, meu filho, teus pecados te são perdoados. Segue teu caminho, anda em meus estatutos e guarda meus mandamentos. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. Eis que o mundo se acha em pecado nessa época, e não há sequer um homem que faça o bem. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E minha ira está acesa contra os habitantes da terra, para visitá-los segundo sua iniquidade, e cumprir o que foi anunciado pela boca dos profetas e apóstolos. E eis que depressa venho, como foi escrito a meu respeito, nas nuvens do céu, revestido de glória de meu Pai. E minha alma encheu-se de amor, e por muitos dias regozijei-me com grande alegria. O Senhor permaneceu comigo, mas não encontrei ninguém que acreditasse em minha visão celestial. Não obstante, refleti sobre essas coisas em meu coração. Fecha aspas. A dissertação da igreja, intitulada Relatos da Primeira Visão, diz que os vários relatos da primeira visão contam uma história consistente, embora se diferenciem em ênfase e detalhes. Então vejamos. O relato de 1832, escrito 12 anos depois da visão, é o registro mais próximo do fato, e é também o único escrito em parte pelas próprias mãos de Joseph, e por isso historiadores concluem que ele seria o que mais se aproxima do que realmente teria acontecido. Como eu expliquei anteriormente, nessa época Joseph ainda acreditava que Deus e Jesus Cristo eram literalmente a mesma pessoa. Por isso, nesse relato da visão, ele descreve a aparição de apenas um personagem. Abre aspas, o Senhor abriu os céus para mim, e eu vi o Senhor. Fecha aspas. O mesmo Senhor que disse, Joseph, meu filho, disse também, fui crucificado pelo mundo. O Pai e o Filho, a mesma pessoa, como a vasta maioria dos cristãos acreditava e ainda acredita hoje. Apologistas criam explicações longas e complicadas para tentar dizer que o primeiro Senhor que aparece no texto é Deus e que o segundo Senhor é Jesus Cristo. Veja que essa é normalmente a primeira saída apologética para resolver profecias não cumpridas e ensinamentos não mais aceitos pela igreja. Eles sempre vêm com esse ele falou isso, mas na verdade quis dizer aquilo. É como se eu fosse pego dizendo que minha filha fulana é a minha filha favorita e aí eu tentasse justificar dizendo que todas as três são favoritas, o que na verdade seria mudar o significado da palavra favorita, não é verdade? Não vou perder tempo aqui com os argumentos apologéticos. Se você quiser interpretar a frase o Senhor abriu os céus para mim e vi o Senhor como se fossem dois personagens, fique à vontade. Para mim, a evidência de todos os outros escritos e ensinamentos de Joseph Smith na época deixam bem claro que ele estava se referindo a um Senhor apenas, Jesus Cristo, Jeová, que para ele era a mesma pessoa que Deus, Elohim. Ainda segundo o relato de 1832, não foi Jesus Cristo quem ensinou Joseph que todas as igrejas estavam erradas quando ele foi orar. Ele já havia concluído isso em sua mente. Ele disse, entre aspas, estudando as Escrituras, descobri que não havia sociedade nem denominação edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, por que Joseph Smith foi orar a Deus? Segundo o relato de 1832,
não teria sido para perguntar a qual igreja se unir, como é contado hoje, pois ele já sabia que todas elas estavam erradas. O propósito dele ir orar foi outro, muito mais comum em sua época. Ele buscava a remissão de seus pecados. E assim como muitos outros evangélicos da sua época, ele teria tido uma visão, onde Jesus lhe declarou que seus pecados haviam sido perdoados. Jesus não falou nada sobre as igrejas, apenas disse que o mundo estava em pecado e que ele, Jesus, voltaria logo. Por isso, quando Joseph tentou contar sua experiência, ninguém deu atenção. Veja que em 1832, Joseph não diz nada sobre perseguições, ao contrário da narrativa contada pela igreja hoje. Mas eu vou falar sobre essa suposta perseguição mais adiante. A igreja ensina que a primeira visão nos revela uma verdade maravilhosa sobre a natureza de Deus e de Jesus Cristo, que eles são dois personagens distintos, de carne e ossos e etc. Como vimos aqui, parece que não foi isso que Joseph Smith aprendeu com a primeira visão, pelo menos não de imediato. Apologistas como Matthew J. Grow e Stephen Harper, ambos funcionários do Departamento de História da Igreja, tentam minimizar as diferenças e dizem que, na verdade, somos abençoados por termos múltiplos relatos, e que esses relatos contam a história com perspectivas diferentes, mas que os aspectos significativos são os mesmos, e que estudá-los fortaleceria a nossa fé e testemunho. Isso me leva a perguntar: se não tem problema nenhum com os relatos, se conhecê-los realmente fortaleceria a nossa fé e testemunho, por que tanto esforço por parte dos líderes da igreja para escondê-los? Por que não os lemos na escola dominical e nas aulas do seminário ou instituto? Por que o texto sobre os tópicos do Evangelho, que fala sobre os múltiplos relatos da primeira visão, não tem nenhum link para os textos dos relatos, para que os membros possam lê-los por si mesmos? Por que o livro Santos não tem nenhum link para o texto dos relatos? Por que demorou até 2015 para que esses relatos fossem publicados no site oficial da igreja? Algumas pessoas dizem que os membros só não sabem dessas coisas porque não querem, porque têm preguiça de procurar, de ler. Eu gostaria de sugerir um experimento para provar isso então. Pergunte ao seu bispo e aos 2 conselheiros da sua ala se eles sabem a respeito e se já leram o relato de 1832. Você chamaria esses 3 homens de preguiçosos? Provavelmente não, mas eu duvido que eles tenham lido esse relato da primeira visão. O segundo experimento é você ir no site da igreja, churchofchrist.org, e a partir daí, tente encontrar o texto do relato de 1832 em português. Não o texto que menciona a existência do relato, mas a transcrição do mesmo. Vejamos quão fácil é encontrá-lo hoje em 2020, sem a ajuda do Google. Agora pense nos membros da sua ala inteira. Quantos deles você acha que encontrariam esse relato apenas em uma sua navegação casual no site da igreja? Ou mesmo quando estão preparando aulas e discursos sobre a primeira visão? Quantos deles conseguiriam encontrá-los mesmo se soubessem o que estão procurando? Acho que esse exercício nos dá uma ideia de qual é a real posição da igreja sobre quão maravilhoso é termos múltiplos relatos. E explica por que os membros da igreja, na verdade, em geral, só conhecem um deles. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.